No livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, nós vamos fazer hoje a lição 19, que começa aqui na página 92. Nessa lição, nós vamos ver um pouco sobre o gênero textual mito. Mito, pessoal, é uma narrativa fictícia que procura explicar o surgimento do mundo, do ser humano e de outros seres vivos, dos astros, dos fenômenos da natureza. Então, entendam que o mito, muitos deles, foram criados há muitos anos, principalmente numa época em que a ciência ainda não tinha as respostas que, para muitas das coisas, para muitas das dúvidas e curiosidades que hoje em dia a gente já tem acesso, a esses conhecimentos. Então, naquele tempo mais antigo, quando a ciência ainda não era tão avançada, usavam-se dessas narrativas fictícias, hoje em dia a gente vê como fictícia, mas na época era a verdade, então usava-se dessas histórias, dessas explicações para entender e compreender melhor o mundo e a natureza, tá bom? Então vocês vão ler aqui na questão 1 esse mito, que está aqui, que se chama O Canto da Flauta Mágica, o Irapuru. Então vocês vão ler com atenção para poder resolver as questões. 2. Quem são os personagens principais? 3. Qual é o significado do nome Catuboré? E aí, ainda na questão 3, vocês vão explicar o porquê o Catuboré ganhou esse apelido. 4. No segundo parágrafo, o narrador informa que aconteceu uma tragédia. Que tragédia foi essa? 5. O que levou os indígenas a entender a causa da morte de Catuboré? 6. Se essa tragédia não tivesse acontecido, Catuboré e Mainá seriam transformados em pássaros ou eles se casariam? 7. Por que Catuboré quis ser transformado em pássaro? E a quem ele fez esse pedido? Então, todas essas perguntas vocês vão conseguir responder depois de ler o mito com muita atenção, tá? 8. Que características do Catuboré de Catuboré estão presentes no pássaro Uirapuru? 9. Releia esse trecho. Então, aqui nós temos um trecho desse texto, desse mito. E o item A quer saber a palavra mas da ideia de. Então, onde é que está essa palavra? Vamos lá. Aqui no começo tem. Não era bonito, nem tinha especial charme. Mas, por causa dos melodiosos de sua flauta, era cobiçado por quase todas as meninas casadoras. Então, olha só esse mas, tá? Ele disse que não era bonito, nem tinha um charme especial, mas, ou seja, apesar de tudo isso, apesar disso, então aqui esse mas, ele dá uma ideia de adição, de conclusão, de oposição ou de tempo. Vejam só, ele disse que não era bonito, não era especial, mas em oposição a essas duas coisas, ele tinha um melodioso, de sua flauta, tá bom? Então, ele tinha esse talento. Então, aí vocês vão marcar aqui o item correto. B. Circule no texto todas as outras ocorrências da palavra mas. Todas elas têm essa mesma ideia, Então, vocês vão circular lá no texto sempre que essa palavra mas aparecer. Não confundam esse mas com o mais que tem um i, tá bom? C. E quanto à expressão no entanto, que ideia ela dá? Vamos observar aqui, a expressão no entanto, tá bem aqui, logo após esse ponto final, Então, aqui, quando ele diz aqui que todas as meninas casadoras cobiçavam, aí ele diz, no entanto, somente a simpática Mainá conseguira conquistar seu coração. Então, esse no entanto, pessoal, ele também dá uma ideia de oposição. Por quê? Porque ele traz que, embora todas as meninas, cobiçassem, ele só se simpatizou da Mainá, tá? 10. Releia o início do quarto parágrafo. Então, aqui está o início do quarto parágrafo, vocês vão reler. E aí depois vocês vão dizer, a palavra copiosamente pode ser substituída por pouco, muito ou silenciosamente. B. A palavra maviosos
pode ser substituída por agradáveis, desafinados ou altos. 11. Releia esse trecho. Então, aqui nós temos outro trecho. E no final do trecho tem uma palavra marcada, ela está mais escura. Qual é a palavra? Assistira. No trecho, a palavra em destaque dá à árvore um atributo próprio. De quê? Né? Esse atributo é próprio da flora tropical, né? Esse ato de assistir, das aves, das serpentes ou dos seres humanos. 12. Observe a expressão destacada no trecho a seguir. Então, aqui tem um trecho e a expressão destacada é essa palavra aqui, ó, contanto. Essa expressão pode ser substituída por desde, mesmo ou embora. 13. Assinale o trecho que expressa uma opinião. Então, aqui, pessoal, vocês vão ter que identificar do que é que se trata uma opinião. Por exemplo, aqui quando diz assim, ó, marcar um casamento para a primavera. Parece que é alguém dando uma opinião sobre alguma coisa. Ou esse trecho aqui, ó, não era bonito, nem tinha especial charme. Será que isso aqui é uma opinião de alguém, né? Da pessoa que escreveu? É uma opinião que ela tem sobre alguém? Ou esse trecho aqui, ó, e foi transformado, então, no Irapuru. Isso aqui parece ser uma opinião que alguém tem sobre outra pessoa. 14. Nos trechos abaixo, indique a que personagem se refere às palavras destacadas. Então, no item A, vocês vão ler e vão, tanto no item A, B ou C, vocês vão tentar identificar aqui, ó, esses termos que estão marcados, eles estão se referindo a que personagem, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui qual é o personagem a que esses termos estão se referindo. 15. Qual é a principal finalidade desse mito? Será que é alertar as pessoas sobre os perigos da picada de cobra? Ou será que esse mito quer informar as pessoas sobre a existência de diversas espécies de pássaros? Ou ele quer explicar a origem do pássaro Irapuru? Ou ele quer denunciar a extinção do pássaro Irapuru?